Continuando nossa leitura de Schopenhauer, nós estamos no capítulo 5, que é Parentes e Máximas, e aqui ele vai considerar essas máximas que ele vai pôr com relação às variedades de opiniões e conselhos, dividindo-os em máximas gerais, máximas relativas à conduta para conosco mesmo, para com terceiros, máximas referentes à máxima do mundo e ao destino. Até aqui, ele já falou do A, as máximas gerais, com vários tópicos, o B, conduta para conosco mesmo. Que é o tópico que estamos lendo. Vamos entrar agora no tópico 10, a conduta para conosco mesmo, e mais adiante nós estamos na página 155 e a partir da página 170, a nossa conduta para com terceiros. Então, continuando o tópico 10, que está dentro desse das máximas com relação à conduta para conosco mesmo. O tópico 10, o tema é inveja. E aqui ele diz: a inveja é natural ao homem, ali no período. Ela é, contudo, um tempo, um vício e uma desgraça. E tem uma nota aqui em desgraça. A inveja aos homens mostra como se sentem infelizes, e a permanente atenção que prestam às ações e omissões alheias e como se aborrecem. Fim da nota. Devemos, pois, considerá-la como inimiga da nossa ventura, procurando sufocá-la como a um gênio mau. Sêneca nos diz com estas belas palavras: Nostra nocine comparatione delectente. Nunquam nerite felixquem terquebit felicior. Se não fizermos comparação, o nosso estado nos agrada, mas nunca será feliz aquele que é atormentado por uma felicidade maior. De ira, está escrito aqui 3 em números romanos, vírgula 30. E novamente, ele descreve aqui: cum adspexeris quod te atescendant cogita quod saquanto. Não olhes apenas para os que estão acima, mas também para os que estão abaixo de ti. EP 15. Devemos assim examinar frequentemente os que estão pior que nós, e não os que parecem estar melhor. É que até no evento de males reais, o melhor consolo, posto que nascido da mesma fonte, de onde dimava a inveja, é a contemplação de males maiores que os nossos, bem como a convivência com os que se acham nas mesmas condições, isto é, os socis malorum, companheiros de desgraça. Lembrando que em muitos trechos aqui ele está sendo sarcástico, né? Basta quanto ao aspecto ativo da inveja. Quanto ao negativo, nenhum ódio é tão irreconciliável quanto o dela, pelo que não deveríamos estar tão permanente, diligentemente porfiados em provocá-la, privando-nos antes deste ou daquele prazer por causa de suas danosas consequências. Há 3 aristocracias: 1. A do nascimento e da posição. 2. A do dinheiro. 3. A espiritual. A última, em verdade, é mais distinta e, como tal, é reconhecida, bastando que se lhe dê tempo, pois já dissera Frederico o Grande que les âmes privilégiées rangent à l'égal des souverains. As almas de eleição se põem a par dos soberanos. E isso ao seu estribeiro mor, que entranhara o fato de, enquanto ministros e generais se assentavam à sua mesa, Voltaire se devia acomodar em outra, na qual só havia príncipes e cabeças reinantes. Cada uma dessas aristocracias está cercada de uma legião de invejosos secretamente revoltados contra cada um dos que as compõem e que, se não tiverem de temê-la, se esforçam por lhe dar a entender de diversos modos que, entre aspas aqui, tu não é mais do que nós, fecha aspas. Mas justamente os seus esforços é que mostram que estão convencidos do contrário.
No caso, o processo a ser empregado pela vítima consiste em manter à distância o bando de agregados, bem como no de evitar, possivelmente, o contato com eles, de modo a ficarem apartados por largo abismo. Todavia, se não puder ser, suporte o homem muitíssimo calmamente as suas tentativas, e a inveja se neutralizará. Vemos aos demais que esse é o procedimento em uso, sem exceção. Quanto aos membros de uma das aristocracias, dão-se quase sempre bem e sem inveja com os das duas outras, uma vez que cada qual pesa em relação com a dos terceiros as suas próprias excelências. Então, resumindo, o que aqui está estimulando a inveja dentro de toda a fala é principalmente a questão do caráter comparatório, da pessoa ficar se comparando com o outro que está acima. Aí tem o ponto aí do estimular a inveja em si próprio, de certa forma a gente pode observar, e do incitar a inveja no outro, e do também situações onde você não existe inveja alguma e tem que lidar com a inveja alheia. E que esse fundo ele sempre tem uma base de comparação. E aí fica interessante aqui para nossa reflexão, né, que é uma coisa já atualizada do nosso tempo, que muito se recomenda, principalmente em algumas atividades de capacidade criativa, enquanto você tem que manter foco, atenção para fazer um processo de planejamento, que quando a pessoa se posicione para fazer um julgamento de valor da sua conduta com relação aos afazeres, né, para poder fazer o seu planejamento, seja ele uma coisa muito prática, seja ele uma coisa de mudança interior, que ela olhe o ponto em que está, e aí ela se desloca do ponto de onde ela saiu, né? Então, aonde ela começou a fazer aquilo que ela está desenvolvendo, para que possa ser visto o quanto que a gente já conquistou nesse trajeto. E, ao mesmo tempo, volta para o presente, e aí você pode se deslocar adiante, vislumbrando o que são as referências. Eu vou chamar de referências, ou um vislumbre genuíno, que também pode acontecer. Então, de olhar, por exemplo, qual é o ponto que eu quero chegar, qual é a máxima que eu quero alcançar. Mesmo que vai ter, né, aquele ponto que você chega numa máxima, você vê uma máxima nova. Então, uma máxima superior alcançada nunca vai ter, sempre vai ter uma coisa a mais para ser vislumbrada e para ser executada, seja subjetivo, seja prático, interior ou exterior. Então, esse movimento, trazendo para o atualizado e que está dentro do contexto que ele fala, para agregar valor para a nossa reflexão, é bastante interessante, né? Então, a gente olha para aquilo que a gente está querendo conquistar, não falo só em termos práticos, em todos os tipos de atividades, de um talento, desenvolver uma competência ou algo dessa natureza, e faz-se, né, ver-se todos os processos e reformulações de atividades necessárias para se chegar naquele ponto. Volta para cá. E por que isso é interessante? Não que você vai ficar transitando, e aí fica no presente para executar o que tem que fazer. Mas é legal fazer esse trânsito, porque aí você não fica nem no sentimento daquela comparação que leva para longe do que você quer alcançar, que parece que está muito distante, chegar naquele grau de excelência do que você deseja, quando olha só para frente e fica se comparando, e quando olha para trás. E o mais interessante é sempre se comparar consigo mesmo. Aí no quesito do que eu falo do que está adiante, que eu falei, que eu chamei de base de referência, é porque, óbvio, conforme a gente vai desenvolvendo nosso aprendizado, a gente tem referências que a gente vai selecionando. Quanto mais autoconsciência, melhor as referências que a gente vai selecionando, que são os modelos, entre aspas, né, que seja de padrão de conduta, de excelência intelectual, de excelência prática em alguma atividade, de desenvolvimento de algum caráter subjetivo interior, também pode ser espiritual, sei lá, em qualquer área que a pessoa esteja se trabalhando. E a gente tem modelos de referências de outras pessoas, de práticas, de métodos e etc., né, que a gente tem que ter aí um juízo de valor adequado para o propósito de quem está olhando, para poder alcançar, para poder fazer uma seleção adequada. E aí, quando que o julgamento ele não é interessante? Quando ele é aquele julgamento que ele não é construtivo, no sentido de que há uma comparação, aí que eu acho que entraria bastante essa questão da inveja que ele fala e outras situações desagradáveis, que é aquela situação de comparação que ela é meramente uma manifestação de insatisfação de alguma coisa,
E aí, ou da inveja mesmo, né? Que é a pessoa que tem, para se sentir bem, tem necessidade de desmerecer o outro, de falar mal do outro, ou então que para não se sentir mal fica se comparando com o outro, ou seja, não é capaz de ter admiração pela pessoa, né? Então a pessoa conta um fato positivo, a pessoa, mas porque a gente é muito parecido, porque a gente é muito igual, sabe, nisso eu me pareço muito com você. É aquilo que, para quem desenvolve atividades espirituais, é chamado de parasitismo, uma manifestação clara, né? Que quando o sujeito ou a sujeita ou a pessoa, quando ela vê uma qualidade no outro, ela não consegue ver aquela qualidade com admiração, porque ela não está bem resolvida. Ao invés de pensar, que interessante, né? A mente, quando a pessoa está no centro de si, tende a olhar qual é a qualidade que ela tem e qual é a qualidade que ela não tem em desenvolver, mas olhar para si, ela não fica comparando com o outro, ela só usa aquele momento, vamos dizer assim, que é uma situação que poderia ser qualquer outra, que deu a chave para ela abrir esse campo de consciência para olhar para si com relação a essas questões, que é diferente de quando ela fica se comparando, né? Então, o ser, quando autocentro e autofocado, diante dessas situações, ele se alegra com o desenvolvimento do outro. Ou no mínimo, ele pode não estar manifestando uma alegria genuína, mas ele se volta imediatamente para si, para poder fazer o seu balanço interior e olhar as suas qualidades, etc., né? E é bem interno. Então, e vê-se a diferença na postura, né, dessa falácia, da comparação. Tem aquelas onde a pessoa ela faz uma comparação para criar uma certa afinidade, mas é possível quando você tem assim uma qualidade de desenvolvimento subjetivo mais bem elaborada, perceber quando isso é genuíno, que eu particularmente vou chamar de genuíno, que é aquela questão que as pessoas vão conversando e elas vão se identificando em semelhanças naturalmente. E a diferença de quando não está acontecendo isso, não tem essa intimidade, e aí um dos lados que estaria mais para essa questão do invejoso ou da pessoa invejosa, e que ela tende a se sentir muito distanciada e ficar buscando alguma coisa para criar aquela comparação, e normalmente numa falácia de eu sou igual a você, nisso me parece com você, nisso aquilo que eu tenho parece com você, nisso aquela pessoa da minha família parece com você, nisso a relação com meu filho parece com você. Então é uma comparação meio que ela não é uma comparação genuína de admiração, mas uma comparação, é quase como se a pessoa estivesse querendo pregar naquilo que ela está admirando no outro, sem desenvolver dentro de si própria. Agora, tópico 11. Então, só lembrando, né? Tudo isso porque os livros para agregar valor à nossa reflexão. Então, essa questão ficar aqui, essa questão do me vejo, né, com relação a essa questão da inveja, e considerando, porque aqui dá para ver também no início da fala dele, questões que são muito particulares do período e da época, de uma certa rigidez daqueles indivíduos naquele período, né, que não tem nos nossos dias de hoje, ou que não precisamos ter nos nossos dias de hoje. E então isso nos atualiza um pouco, ter esse olhar, né? O presente, olhar para mim, onde a pessoa olha para si, o que está fazendo agora, do caminho de onde ela veio, para ela ter uma base de referência de conquista e de coisas a melhorar, e também depois, mais adiante, na sua base de referência, que lhe impele a continuar crescendo, e daí volta para si, estando focado no momento, executar as suas atividades. Agora o tópico 11, medite-se. Medite-se madura e repetidamente em um projeto, antes de pô-lo em execução. E mesmo depois de haver ruminado tudo cuidadosamente, conceda-se ainda algo à insuficiência de todo saber humano, e em virtude da qual pode ainda haver circunstâncias impossíveis de sondar ou de prever com antecedência, e que podem tornar inexato um cálculo qualquer. Manda este livro que ponhamos sempre um peso no prato negativo da balança, aconselhando-nos mais que, nos casos importantes, o melhor é não trocar em nada sem necessidade, quieta non movere. Entretanto,
Se a decisão foi tomada e a obra começou, de modo que tudo deve seguir o seu curso e só temos que esperar pelo fim. Não nos atormentemos com o exame sempre repetido daquilo que já fizemos e com as reiteradas ponderações em prováveis perigos. O melhor que há de fazer é afastarmos-nos da coisa completamente, sem nem sequer pensar nela, aquietando-nos com a convicção de que a seu tempo em tudo pensamos demoradamente. É o conselho do provérbio italiano legala bene e poi lascia l'andare, que Goethe traduz por do satle gut an heit getrost, encilha bem e cavalga sem medo. Como faz, digamo-lo à margem com grande parte das gnomas publicadas sobre a rúbrica Sprichwörtlich proverbiais, que são prolóquios italianos traduzidos. Daqui, duas coisas destacadas muito interessantes. Não ficar se atentando no que já passou. Isso também é uma coisa que se pontua hoje quando você vai falar de foco, de manter a atenção num processo, num procedimento, numa atividade de aprendizado ou numa liberação com a capacidade de expressão criativa. Então, para estar aberto para o novo e para aprender mais, você não pode ficar se prendendo no passado, né? E observar essas questões se isso não mostra uma insatisfação que tem que parar de ser observada para observar aquilo que se quer alcançar. Então aqui não ficar olhando para o passado, não ficar preso ao passado, olhar o que está acontecendo agora e ir se movendo conforme os acontecimentos e afastar-se daquilo que vamos estar aqui entre aspas em perigos e medos de qualquer coisa, né? Não perder o tempo pensando nessas coisas, não perder o tempo, não desperdiçar a atenção com pessimismos com relação à coisa, né? Aquelas expressões, às vezes, de personalidade que são muito dramáticas, né? Que tem medo de tudo, que tá fugindo do mundo, que tudo é perigoso, etc. Encilha bem e cavalga sem medo. É o conselho do provérbio italiano legala bene e poi lascia l'andare, que Goethe traduz por do satle gut and heit gestrot, encilha bem e cavalga. Todavia, se com tudo isso houver um desastre, é porque todos os interesses humanos estão sujeitos ao acaso e ao erro. Sócrates, o mais sábio dos homens, para acertar em seus casos pessoais e privados, ou pelo menos para não cometer enganos, precisava de um espírito tutelar, o que prova que nenhuma razão humana basta por si só. É por isso que aquele dito atribuído a um papa de que nas infelicidades a culpa é total ou parcialmente nossa, não é verdadeiro, incondicionalmente e sempre, apesar de sê-lo as mais das vezes. Esse sentimento parece fazer com que os homens escondam o mais possível as suas desditas, e se é que o conseguem, se esforçam por apresentar um rosto alegre. Eles têm receio de que, diante de seus sofrimentos, possamos concluir pela sua culpa. Nota 12. Agora, nota 12 não, agora o próximo, né, que é o tópico 12. Há um acontecimento infeliz que já se deu e não pode, portanto, ser mudado. Não nos devemos permitir nem sequer o pensamento de que poderia ter se dado o contrário, e muito menos o dos meios pelos quais teria sido evitado, pois é esse pensamento que leva a dor até o insuportável, de modo que nos transformamos em e aqui tá escrito, não sei a pronúncia, tá escrito em grego, duas palavras que com uma nota aqui asterisco, que significa autoflagelador, título de uma comédia de Terêncio, nota do tradutor. Então há uma diferença entre um processo reflexivo, isso trazendo para o nosso ponto atual e para as propostas aqui do canal.
né? Que também, porque aqui ele fala não ficar pensando no que se poderia ter se dado, caso se tivesse feito o contrário, no caso de alguma coisa que não deu certo. Só que a gente sabe que a gente não pode ignorar totalmente, ver em certas circunstâncias, quando está no nosso alcance de execução, como no caso uma atividade administrativa ou algum tipo de atividade que implica um planejamento, uma coisa mais prática, observar o que é porque ok e por que não deu e se tem alguma coisa que eu preciso modificar. Mas a pontuação dele é que a pessoa não fique remoendo coisas. E há coisas que não tem mesmo que se fazer, elas simplesmente aconteceram, são fato do acaso de coisas que não dependem só do indivíduo, por vezes, né? São outros eventos onde um interfere no outro, então é um desperdício do tempo da pessoa ela perder ali, tirando o foco da sua atenção de produzir algo novo ou de solucionar outras coisas, ficar remoendo aquelas situações. Façamos antes como o rei Davi, o qual, enquanto o filho estava doente, assaltou sem cessar a Jeová com súplicas e orações. Mas quando morreu, fez um muxoxo e não pensou mais nisso. E quem não for de ânimo tão leve, refugie-se no ponto de vista fatalista e reconheça a grande verdade de que tudo quando acontece, acontece necessariamente, sendo, pois, inevitável. Esse trecho é bem interessante, né? De que tudo, quando acontece, acontece, necessariamente, sendo, pois, inevitável. E não é que as coisas, ou algumas coisas, pelo nosso processo de reflexão e de aprimoramento, não possam ser evitadas. Mas uma vez já acontecido, então tem também o ponto aqui que ele considera, porque tinha aquela falácia antiga, né? Aconteceu porque estava para acontecer. Isso é bem velho, né? Aconteceu porque era para acontecer. Então é meio que uma falácia antiga isso. Então você vê um pouco desse olhar aqui. Tem um pouco, eu vejo a meu modo, e você comenta se concorde ou não e por quê, de um certo que é supersticioso essa visão. Aconteceu porque estava para acontecer, mas ao mesmo tempo isso depende de quem olha o que tem dentro de si. Pode ser também, por exemplo, dependendo da mente que observa, uma visão desapegada, né? Mas aí seria mais o que eu diria para um conhecedor do Tao, por exemplo, né? Do Zen Budismo, mesmo que ele não seja do Tao do Zen Budismo, mas que tenha meio que um desenvolvimento de pensar naquele sentido de que o mundo ele está acontecendo, de que tem um indivíduo que está acontecendo nas coisas que faz, mas tem também todo um grande organismo vivo, digamos assim, de pessoas que estão acontecendo, que são acontecimentos, que todos os seus trajetos e atividades estão acontecendo e que de alguma maneira ela se interfere. E aí nesse ponto de vista, mas digamos estou desapegada, elas de qualquer forma aconteceriam porque há vários fatos ali se co-interferindo de alguma maneira, então se libera para que estejam acontecendo. E aí, só que no caso do tal ou dos pensamentos, que mesmo que a pessoa não seja taoísta, ela vem a desenvolver entendendo essa integração de que tem sempre alguma coisa acontecendo, também tem o outro lado que seria, e por isso eu falo, né, que é muito sutil, pode ser por fora você vê a mesma coisa, por dentro pode ter um mundo completamente diferente do observador e, portanto, também o processo reflexivo é completamente diferente, que seria aquele que quando fala aconteceu porque tinha que acontecer, mas num sentido muito passivo. Passivo não nesse sentido de entender que tudo está acontecendo, mas no sentido de simplesmente tanto faz, de não refletir nunca, não que você tem que ficar o tempo inteiro fazendo isso, mas de não refletir nunca. Tem, nesse sentido que eu falo que tem meio que um quê supersticioso, né? Como se fosse assim, um destino, sabe aquela ideia sutil e que muitas vezes é passada em muitos textos, vem de muitas mitologias e muitas culturas, de algum tipo de destino pré-pronto e que está dentro muito num campo aí meio que dual, um pouco paradoxo, quando a gente entra, por exemplo, em questões espirituais, falar de livre-arbítrio. Né? Porque se o destino ele for a sua escolha, ele faz sentido junto com o livre-arbítrio.
ou uma consequência da sua escolha, ainda considerando as consequências das escolhas dos outros, já que isso tudo está acontecendo, não sou só eu ou você que está acontecendo. E aí tem outro ponto que seria, esse eu acho que estaria um olhar supersticioso, ver como é um linha bem sutil, que é quando a ideia de destino é um negócio pré-pronto. Alguém em algum lugar que eu não estou vendo escreveu isso para mim. Ele tinha que ser assim, não pode ser de outro jeito. Né? Solta, mas não vê, mas fica meio que a diferença, acho que do servir e do ser um subservente, no sentido de, sei lá, quase um escravo do meio. Talvez, não sei se seria essa palavra. Mas de ter essa visão mais, porque daí, por exemplo, quando você vai falar de escolha e de arbítrio, se a ideia da pessoa de destino, mesmo que ela não esteja pontuando quais essas palavras que eu estou falando aqui, for de uma coisa que ela está pré-pronta, então não existe escolha nem arbítrio. Não tem como coexistir essas duas coisas. Se o destino ele tiver caracterizado como que tem uma entidade que já escreve tudo e a pessoa vai fazendo o que alguém já escreveu e tem que ser daquele jeito, aquilo não pode ser de outro jeito, esquece, não existe arbítrio, não existe escolha. Agora, se o destino ele é um produto, alguma coisa nesse sentido, das escolhas que a pessoa faz, considerando as escolhas pelas quais ela é interferida das escolhas que as outras pessoas fazem, que já é um pensamento mais amplo, né? Aí isso já toma outro caráter. E ver, né? É bem legal refletir sobre essas coisas, porque como é um liame muito sutil, e muitas vezes fala de coisas práticas no cotidiano, todo mundo, lógico, quer resolver coisas práticas, só que essas coisas que a gente tá falando é muito subjetiva, ela implica um pensamento, isso é uma coisa abstrata, você não palpa ele, só que ele vai impelir a padrões de comportamento visíveis. E essas nuances, no caso da gente como ser humano, se observar um ao outro e tentar perceber essa diferença, não é tão fácil de perceber. Por exemplo, entre esses dois modelos que eu coloquei, meio que partindo da mesma ideia e da mesma falácia, onde um seria esse do tal e o outro seria esse que não é um caso de deixar livre, mas é um caso de se deixar de qualquer jeito, entendeu? Às vezes isso não é visível pro lado de fora, ou perceptível talvez pro indivíduo que está nesse campo do tal, não sei, né? A pessoa que tem mais esse processo reflexivo, que ela fica mais observadora para sutilezas, né? Lembrando que tipo, a linguagem ela não é só a língua, e ela não é só o que está escrito, a linguagem é toda a nossa forma de comunicar, entra dentro do processo de linguagem, isso inclui muitas coisas que são subjetivas, que podem ser percebidas, e às vezes podem ser percebidas e ajudarem, e outras vezes não, por serem mal interpretadas, né? A pessoa, quando olha outra, a pessoa tem uma falácia, mas ela tem alguma postura nervosa que não condiz com a falácia. Aquilo pode ter N situações para aquela pessoa estar assim. E aquele que observa também tem seu processo de interpretação, é interessante isso, né? Aquele que está tendo aquela postura pode ser uma coisa banal, de uma coisa que ele está tentando resolver enquanto está ali, está gerando algum tipo de pressão interna, ou pode ser ainda uma coisa pessoal com aquela pessoa com quem ele conversa, que está percebendo que dispara, digamos, alguma coisa, algo errado. O que ele fala não está batendo com a postura que a pessoa tem. Só que aí entra outra coisa, tá? Isso com relação à pessoa, pode ter várias situações acontecendo com ela. Esse que interpreta, que está olhando para ela, digamos, dependendo da interpretação dele, ele pode mudar o sentido das coisas. Né? Então isso é muito sutil, se digamos a pessoa está tendo uma falácia, ela está tendo uma postura diferente, no sentido de que desencadeia para quem está observando, puxa, perigoso, isso daí está meio duvidoso, isso daí está, sei lá, e ela resolve, não, mas não necessariamente tem que ser comigo, né? A não ser que tenha algum tipo de evento que ele tenha que refletir. Então são umas nuances tão pequenas, e que quando a gente vai colocando nessa questão da fala e vai desenvolvendo todo esse processo, a gente vai vendo. Então aqui ele está falando do tipo não ficar se remoendo ali numa coisa que não deu certo e ficar pensando no contrário do que podia ser evitado. Então, como é sutil e a gente não pode levar tudo ao pé da letra e a cabo sem saber pôr num contexto adequado. Tem coisas que de fato sim nós precisamos refletir porque elas podem ser solucionadas e evitar depois futuramente uma reincidência de um certo tipo de erro, que vai trazer, erro no sentido de que vai trazer alguma coisa de retorno que não é o que interessa, ou que não é benéfico, né? Nem para um, nem para os demais.
E aí também tem, mas só que por outro lado também tem aquele que tipo, não reflete nunca, mas isso daí pode ser também anticonstrutivo. Se ele pegar essa falácia e ficar, não, tá bem, foda-se, eu não quero saber de nada. E já aconteceu. E de repente aquilo implica que seria bom que eu lhe observasse. Então é bem delicado, né, essa coisa de levar o pé da letra. Isso serve para tudo, inclusive questões políticas e religiosas e etc. E quando a gente entra nesse campo e faz uma análise, assim, uma observação reflexiva bem profunda e sem acaloramentos internos, principalmente, né? Porque quando você tem acaloramentos internos, você se posiciona, você escolhe um lado, já de início, assim, por algum motivo, às vezes até meio que mais instintivo do que intuitivo. Não sei se está certa essa colocação, mas mais assim, imediatista do que de fato uma coisa que está se apresentando ali dentro desse campo de percepção refletida. E aí por isso a gente acaba não vendo as nuances do que é bom ou do que é bom em outros quesitos e situações, né, que pode agregar valor para fazer alguma certa modificação. Com tudo isso, no entanto, a regra é unilateral, ele diz. Ela nos serve, sem dúvida, de alívio imediato e de elemento tranquilizador na felicidade. Se a culpa provier, como quase sempre, ou pelo menos em parte, de nosso desleixo ou ousadia, essa repetida e dolorosa rememoração de como a coisa poderia ter sido impedida é um salutar autoflagelação, que contribui muito para que nos tornemos mais prudentes e melhores. Quanto aos nossos erros manifestos, não devemos, como é de costume, desculpar-nos perante nós próprios, embelezando-nos e reduzindo-nos. É tratar de confessá-los e de tê-los nitidamente diante de nós em seu tamanho exato, a fim de tomar a firme resolução de evitá-los no futuro. É verdade que aí teremos de nos causar a intensa dor do descontentamento para conosco mesmos. Todavia, aí aqui está o trecho escrito em grego e depois, ninguém se educa sem pancadas. Né? Então, é o enfrentar. Enfrentar aqui, antes de tudo, a si próprio. Então, nesse segundo trecho, ele está pontuando mais a questão da culpa, né? E como a culpa ela pode ser danosa. E aí outro liame sutil entre saber diferenciar quando isso vem para ter o discernimento e evitá-la no futuro, do agora em diante, e quando é um desperdício de tempo, que daí seria essa questão da culpa, que ele vai falar que vira um processo de autoflagelação. Então, quanto aos nossos erros manifestos, é tratar de confessá-los e de tê-los nitidamente diante de nós, em seu tamanho exato, a fim de tomar a firme resolução de evitá-los no futuro. E aqui nesse trecho ele já reitera de alguma maneira o que ele já falou lá atrás em vários trechos, que é a questão da necessidade do autoconhecimento do indivíduo por si próprio, e que esse autoconhecimento ele não tem necessidade de você ficar se expondo, no sentido de querer que os outros concordem com você, ou achem que você está certo, que você é bondoso, que você é benevolente, ou coisas dessa natureza, para que você se sinta daquela forma. Porque ele fala que aí a pessoa fica à mercê da interpretação das outras pessoas, que podem não ser das mais bem elaboradas, justas e corretas, e que pode até piorar, e principalmente no caso de situações quando a pessoa quer corrigir algo que ela acha que ela errou, que ela considera que tenha sido um erro, né? Porque se a gente vai desenvolvendo mais essas leituras na autoobservação, a gente também, assim como vê erros que para ser solucionados, a gente vê coisas que às vezes a gente achava que era um erro e não era um erro. Aquela ideia de que era um erro estava presa em algum tipo de ideologia que estimula a culpa, o sofrimento, o medo, e que fazia observar aquilo como um erro, e quando você vai ver o contexto, você vê que você fez uma escolha acertada, mesmo que tenha saído um pouco da caixinha, diante daquela situação, foi mais sensato.
E que nesses motivos, nessas situações, às vezes não cabe ficar compartilhando com um monte de pessoas se você ainda observa que elas não seriam muito sensatas para te orientar. E talvez nem concordassem com aquela situação. Porque você foi prudente considerando várias variáveis. E aí, de repente, você se percebe que boa parte das pessoas ao seu redor não conseguem ver tantas variáveis. Portanto, não podem ajudar naquilo que você vê mais além. Aí aqui agora o tópico 13. Em tudo quanto se refere à nossa felicidade ou desdita, devemos sofrear a fantasia. Primeiro, portanto, não fazer castelos no ar por serem muito caros, uma vez que suspirando temos de demoli-los logo após. Mas ainda, porém, evitemos angustiar o coração com a pintura de males apenas possíveis. Se estes fossem completamente imaginários ou pelo menos bem longínquos, saberíamos, ao despertar do sonho, que foi uma ilusão, alegrando-nos com a realidade e, no máximo, vendo nele um aviso contra acidentes remotamente futuros. Mas a nossa fantasia não opera com material assim, por simples prazer. Ela só desenha perspectivas agradáveis. A substância dos seus pesadelos são perigos que, embora longínquos, de certo modo nos ameaçam realmente. O que ela faz é aumentar esses perigos, torná-los mais possíveis do que são, pintando-os com cores tenebrosas. Ora, ao despertar, não nos é dado livrar-nos com a mesma ligeireza desses sonhos como fazemos com os outros de contextura amena. Estes são logo desmentidos pela realidade, que não deixa mais que uma esperança quanto à possibilidade de vê-los concretizados. Quando nos abandonamos às ideias negras, e aquele que põe entre parênteses Blue Devils, trazemos elas imagens que não cedem tão facilmente. A possibilidade da coisa em si é um fato, sem que sejamos capazes de a qualquer tempo medir-lhe exatamente o grau. Ela se transforma, assim, em probabilidade e eis-nos entregues à discrição do medo. Devemos, pois, olhar com os olhos da razão e do juízo perfeito as coisas referentes à nossa sorte, ou seja, em abstracto, com noções precisas, em fria e desataviada reflexão. Fique aí de lado a fantasia, ela não sabe julgar. Fique aí de lado a fantasia, ela não sabe julgar. Desenha apenas quadros que bastas vezes nos comovem necessária e penosamente. À noite, observe-se o preceito com extremo rigor, assim como a escuridão nos amedronta e nos faz ver avantesmas por toda parte, assim também a indecisão de pensamentos atua de modo análogo, uma vez que qualquer incerteza gera a insegurança. Por isso é que à noite, quando com o descanso, a razão e o juízo se cobrem de uma certa escuridão subjetiva, e o intelecto está fatigado e, aí aqui mais uma palavra em grego, do lado de distraído. Não podemos ir até o fundo das coisas. Os objetos de nossa meditação assumem facilmente, quando se refere aos nossos assuntos pessoais, conformação perigosa e apavorante. Isso acontece mais frequentemente na cama à noite, quando com o espírito em completo repouso, o julgamento enfraquece de todo e a fantasia continua em atividade. Então, a noite pinta tudo de negro. É por isso que antes de dormir ou quando acordamos à noite, o nosso pensamento desfigura e desnatura as coisas, como nos sonhos. E se o assunto for de nosso interesse privativo, os pensamentos são negríssimos e terribilíssimos. Pela manhã, os fantasmas se desfizeram, como sonhos. É o significado do provérbio espanhol, noche tinta, blanco el día. Mas já à noitinha, quando se acende a luz, tanto a razão como os olhos não veem com a mesma clareza. Eis porque não é própria essa hora para a meditação de assuntos ponderosos e notadamente dos desagradáveis. O tempo para isso é de manhã, que o é, ao demais e sem exceção para quaisquer realizações,
tanto físicas como espirituais. Amanhã é a mocinha do dia, tudo está alegre, disposto e fácil. Sentimos-nos fortes e temos todas as faculdades à nossa inteira disposição. Não devemos encurtá-la, levantando-nos tarde, nem pô-la fora com ocupações e conversações indignas. Encaremo-la antes como a quintessência da vida e tenhamo-la, em certo sentido, como coisa sagrada. E aqui ele vai entrando agora, que foi bem prático com relação à questão do dia e da noite, mas ele também vai entrando com relação à questão do subjetivo do dia e da noite, que aí dá para ver ainda outras coisas, né? Como ele fala aqui, que é reflexão em momentos da noite, meditação em momentos da noite. E ele vai colocando outras questões que também trazem uma ponderação, uma observação nessa questão subjetiva, como representação simbólica na colocação mais adiante, né? No sentido de tipo noite, ele estava falando ali de pensamentos nublados, de estar de repente lá que ele falou, não fique se perdendo no passado, não fique olhando para as culpas, né? Não fique remoendo coisas no sentido de autoflagelação, ao invés de achar de fato uma solução para aquela situação, de observar o que tem que ser observado. Então também dá para ver um contexto de noite, entre aspas, nesse sentido. E lembrando que tudo tem que ter uma contextualização, em que a gente tem outros títulos onde a noite é associada a muitas questões de transcendência, mas muitas vezes tem essa questão de transcender o escuro, e o escuro não necessariamente ele é representativo do mal dentro do caráter simbólico. Hoje eu vou trazendo isso, que a gente vai trazer livros específicos só sobre essa questão simbólica. Ele também tem a questão do, por exemplo, adentrar o terreno do desconhecido. Então ele não tem nada de mal, mas talvez outras coisas subjetivas que são do próprio indivíduo transcender, como por exemplo o medo, né? Que é o que faz gerar medo daquele escuro, medo do que não conheço, é o que faz parecer que aquilo é mal, e não necessariamente aquilo é mal, né? A culpa, uma culpa imposta para a pessoa tentar não adentrar um terreno que ela não conhece muito, porque aquelas ideias de ou não é merecedor, ou não é para você, ou não sei, eu acho que você devia fazer isso, eu acho que aquele devia fazer aquilo, eu acho que aquela pessoa devia ficar com o sujeito assim, eu acho que aquele devia ficar com o sujeito assado. Então são outras ponderações que meio que nublam, assim, que transcendendo, digamos, você está adentrando também esse terreno do desconhecido. E nesse sentido, essa noite, essa escuridão, esse noturno, essa coisa, ela não é mal em si própria. Mas a gente começa a ver que há sempre meio que um pano de fundo que vai desencadear aquela questão, dentro desse caráter simbológico. E aqui ele vai entrar um pouco em questões de analogia. A noite, de seu lado, falou até agora do dia, para abraçar o dia, ter conversações dignas, evitar ficar desperdiçando tempo com conversas equivocadas, com coisas que não vão trazer essa alegria. Ele fala aqui para o espírito estar disposto e fácil, né, com a mocidade do dia. Agora, a noite, de seu lado, é a velhice do dia. À noite sobrevém-nos a exaustão e nós nos tornamos loquazes e irrefletidos. Cada dia é uma pequena vida. E isso aqui está destacado em itálico, esse trecho. Cada dia é uma pequena vida. Cada acordar e cada erguer-se do leito, um pequeno nascimento. Cada nova manhã, uma pequena mocidade. E cada deitar-se, cada adormecer, uma pequena morte. O campo filosófico se alegra com essas abordagens. Cada acordar e cada erguer-se do leito, um pequeno nascimento. Cada nova manhã, uma pequena mocidade. E cada deitar-se e cada adormecer, uma pequena morte. De um modo geral, o estado de saúde, o sono, a alimentação, a temperatura, o tempo, o meio e muitas outras coisas exteriores exercem poderosa influência sobre a nossa disposição e esta sobre os nossos pensamentos. Por isso é que o nosso modo de compreender uma questão,
ou a nossa capacidade para um empreendimento dependem tanto do tempo e do lugar. Portanto, e aí ele põe uma citação de Goethe em alemão. Nehmt die gut Stimmung hoch, denn sie ruht so selten. Nota: na poesia Generalbeit de Goethe, da editora Weimar, volume 1, página 126. Nehmt die ernst Stimmung hoch, denn sie kommt so selten. Aproveita a séria, a grave disposição e etc. Aí, então, aqui em cima, ele colocou no texto: aproveita a boa disposição, pois vem tão raramente. Ele colocou uma nota que aqui no texto lá do específico que foi citado estava de outra colocação: aproveita a séria, vírgula, a grave disposição, vírgula, etc. Então aqui ele põe: aproveita a boa disposição, pois vem tão raramente. Não é somente com relação às concepções subjetivas e aos pensamentos originais que temos de esperar o se e o quando querem vir. Mesmo a meditação aprofundada de um negócio pessoal nem sempre dá resultado, no tempo que para isso predeterminamos e no qual a ela nos desejamos entregar. Ela própria escolhe a sua hora, na qual a sequência de pensamentos que lhe convém começa a atuar espontaneamente. Nós apenas os acompanhamos com o maior interesse. Para refrear a fantasia, é também necessário não permitir que as passadas injustiças e danos e prejuízos e pretensões ou injúrias, etc., nos venham de novo à mente e nelas se reconstituam. Desse modo, acordamos as indignações, a cólera e outras paixões detestáveis que dormem há tanto tempo e só servem para nos envenenar. Por uma formosa comparação do neoplatonismo Proclo, se vê que, assim como na cidade, ao lado dos nobres e das pessoas distintas, mora também a plebe de toda a espécie. E aqui escrito em grego a espécie. Também existe em cada indivíduo, mesmo nos mais altaneiros e bem-nascidos, o que há de mais baixo e de animal na natureza humana. Esse populacho não pode ser instigado ao tumulto, nem se pôr às janelas, onde fará figura muito feia. Ora, as mencionadas operações da fantasia constituem os demagogos da tal plebe. Acrescente que, se nos pusermos a ruminar sem parar até sobre as menores contrariedades que nos provieram dos homens e das coisas, repintando-as com cores vivas e aumentando-as, podem elas transformar-se em um monstro que nos porá fora de nós mesmos. Portanto, aqui que ele está pontuando, simplesmente não estimule, não deixe que brote quando vem um pensamento negativo que tenta prender a pessoa no passado. Arranque o mal pela raiz. Ao contrário, né? Então não deixe que se transformem nos monstros, né? Que vão querer devorar, que nos porá fora de nós mesmos, fora de nossos centros, mas ao contrário disso, devemos receber prosaicamente e claramente tudo quanto for desagradável, a fim de que isso se torne o mais fácil possível. Colocados perto dos olhos, pequenos objetos nos diminuem o campo visual e encobrem o mundo. Muitas vezes, também os homens e as coisas mais próximas a nós, ele pontuou aqui, ele destacou em itálico, mais próximas a nós, por menos importantes e indiferentes que sejam, ocupam a nossa atenção e os nossos pensamentos mais do que deveram, até de modo desagradável, afugentando-nos as ideias e os casos de importância. É preciso que trabalhemos contra isso. E quando ele fala que
Ao contrário, devemos receber prosaicamente e calmamente tudo quanto for desagradável, a fim de que isso se torne o mais fácil possível. Então ele fala aqui, tanto para não ficar estimulando essa coisa negativa que veio do passado, mas também não ficar lutando contra ela, né? Seria um outro ponto a ser colocado aqui, não ficar ali tentando criar um combate, porque qual que seria a coisa? Você está observando do mesmo jeito, né? Então, você vê como é bem profundo, né? Tem a questão da reflexão, que ele vem falando da meditação, ele vem falando da meditação no sentido ali reflexivo, né? Da meditação no sentido autoconhecimento. Ele vem falando dessas questões e ao mesmo tempo ele fala, não olhe para essa, não alimente o mal em si. Não, então ele já falou de várias coisas, para não ficar se perdendo na culpa, para não ficar se perdendo nos medos. Falou também da questão da superstição, lá atrás da alimentação dessa superstição. Falou também aqui da questão do deixar acontecer, de certa forma, a mesma coisa, para não ficar se perdendo ali, remoendo coisas do passado. E aqui ele está especificando da questão da fantasia, que tira do senso de realidade. E aqui em específico, disse, necessário não permitir que as passadas injustiças, danos e prejuízos e pretensões ou injúrias, etc., nos venham de novamente e nelas se reconstituam. Então, porque daí ele fala que isso estimularia outras questões, né? Desse modo, acordamos a indignação, a cólera e outras paixões detestáveis que dormem há tanto tempo e só servem para nos envenenar. Então, como não são boas, arranque pela raiz. Não olhe para elas, não alimente-as, mas quando ele diz aqui para recebê-las, mesmo que for desagradáveis, para que se torne o mais fácil possível, também não desperdice um tempo combatendo. Né? Então aí aqui que entra o delicado, que ele já tinha falado da questão da reflexão e é bem sutil dentro do indivíduo. Isso, combater seria tipo, por exemplo, aquela vamos supor que a pessoa fez um mal e aí se entra num diálogo de vitimação. Pode ser que algumas coisas façam sentido, porque ela está agregada em outros contextos, por exemplo, liberar uma culpa que não existe de fato e que você toma consciência que não existe. Em que algum momento que de repente por se permitir numa situação onde havia uma outra contraparte da situação ali, tendo um outro tipo de conduta, você toma como aquilo. Mas não ficar ali querendo justificar coisas, eu acho que estaria mais dentro desse processo. Então, resumindo, é assim, porque a partir arrancar pela raiz, não é só não observar, mas também quando ele pontua ali que esse não observar seria também não ficar ali alimentando no sentido de começar um diálogo de autodefesa, né? Por quê? Porque simplesmente pelo fato, é isso que ele pontuou aqui, de estar observando. Só porque seria aquela ideia do que fala hoje em dia, né? Do tipo, não olho para o que eu não quero, eu olho para o que eu quero. E já é difícil a gente selecionar aquilo que a gente quer executar no ambiente, digamos, naquele sentido que eu estava falando lá atrás, onde tudo está acontecendo. Eu estou acontecendo, você está acontecendo, muitas pessoas estão acontecendo. E no meio desses acontecimentos, há aqueles acontecimentos onde eles acontecem no mundo meio que só para atrapalhar os outros acontecimentos. Enquanto que há vários que estão acontecendo para se autoconstruir, para crescer e para ajudar que outros aconteçam melhor, né? Então, nesse sentido, como tem todas essas questões acontecendo, desperdício de tempo, ficar olhando essas coisas que já aconteceram, já que a gente tem novos acontecimentos para experienciar. E principalmente nesse sentido, de quando elas não vão trazer nenhum tipo de desenvolvimento, ou seja, está vindo só para estimular alguma coisa que você já percebeu quando aquilo está ali, estimula algum tipo de padrão interior tóxico. Né? Não produtivo, não construtivo e nem sequer transcendente. Então, essas coisas é bem legal fazer essa reflexão sobre esse tipo de texto, porque elas são muito sutis. Né? São livros que eles não são textos, especialmente para quem não tem o hábito de ler, né? Esses textos ou com frequência ou nunca, são textos que eles precisam
principalmente essa forma até de colocação, de fala, né, de uma reflexão mais apurada. E em algumas questões, contextualizada também, né, porque a gente vê, tem uma genialidade interessantíssima nesse autor, né, uma profundidade muito interessante, mas ao mesmo tempo você vai lendo todo o contexto, tem coisas que elas para nós ali, algumas pequenas coisas que elas não fazem sentido, como lá atrás quando ele vai falar da questão do homem, tem uma coisa mais dura, rígida, numa postura social, etc. Em alguns pontos ele até critica, mas em outros ele até abraça, mas isso tem a ver com aquela contextualização da época, aquele tipo de ambiente que ele estava, né? Tem uma série de quesitos, e considerando que não tinha globalização, não tinha essa intercultura, essa multiculturalidade que a gente tem hoje. Então, que algumas dessas coisas precisam de contextualização. E por que eu falo isso? Porque dessas leituras antigas fazem parte ali, muito às vezes até de educação básica, colocarem ali, mas não são muito bem observadas nesse sentido, nem bem colocadas nesse sentido. E a gente acaba virando aquela coisa assim ao longo do desenvolvimento que vai pegando fragmentos, não que isso não seja bom para o crescimento, mas que algumas vezes ele pode, digamos assim, indicar errado, porque a pessoa não entende onde ela pode ir indo livre, onde é uma coisa que ela é muito uma questão de contextualização. E acho que até mesmo nesse indo livre, entre aspas, porque ela vai ter sempre uma contextualização, nem que seja o interior daquele que olha dentro dos propósitos que ele busca resolver, né? Então é bem interessante ter esse desenvolvimento interior mais apurado para essas coisas, né, para não se perder em interpretações erradas. E seria meio que como você vê uma placa certa, mas não saber ler, né, ou não saber distinguir, eu estou bem metaforicamente falando, a placa certa da errada. Para quem? Para a pessoa que está buscando aquilo. Então, até aqui nós somos a página 161, o próximo vai iniciar com o tópico 14 desse capítulo que nós estamos lendo agora. Nós estamos lendo o livro Aforismos para a Vida, Aforismos para a Sabedoria na Vida, de Arthur Schopenhauer. Um livro de 1953, traduzido do original alemão, Aphorismen zur Lebensweisheit.
Santa Mãe Divina, Santa Força Feminina,